E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um Fala Dudu. Hoje com um cenário diferente, não tão bonito quanto os livros, né? Temporariamente diferente. Bom, vamos voltar à nossa discussão sobre desenvolvimento de longo prazo. Uma coisa que a gente tinha conversado nos últimos vídeos era a importância de fatores que a gente chama mais estruturais, né? Do tipo, tem que ter uma estrutura de incentivos na economia que seja forte, que faça com que as pessoas queiram investir, queiram se educar, queiram poupar. Né, esse tipo de coisa. E para isso precisava da qualidade institucional. A qualidade institucional, entre outras coisas, ia ser o que traria garantia para os direitos de propriedade do investidor. Então eu resolvo fazer um negócio, uma plantação de maçã, eu tenho que me sentir seguro, protegido contra duas coisas. Uma, o meu vizinho lá que quer ficar o dia dormindo, não produzindo maçã, pular a cerca, pegar minha maçã e ir embora. Né? Eu gastei dinheiro, comprei lá semente, cultivei o chão, gastei horas lá olhando cuidando da maçã, dos pés de maçã, e o cara vem e rouba. Então isso aí não vai impedir o desenvolvimento de longo prazo. A outra coisa, e essa está mais grave, mais preocupante, inclusive tem alguns resultados na literatura acadêmica mostrando que esse é mais importante, é um paper do Daron Acemoglu do MIT, um paper importante, que sugere o seguinte: mais importante do que essa daí é a do todo-poderoso governo, o chamado príncipe, ir lá e pegar ele a minha maçã. Porque contra esse cara daqui eu estou mais ou menos em pé de igualdade, eu consigo desenhar contratos, eu consigo acionar terceiros para arbitrar uma disputa. Contra o príncipe, você não tem que acionar ninguém, né? Não tem como se defender da expropriação que vem do próprio governo. Importante, como que no trabalho empírico a gente separa a relação de causalidade entre desenvolvimento econômico e qualidade institucional? Porque assim, é complicado, né? Eu falo, olha, então o Carlos Eduardo gravou um vídeo lá dizendo que, olha, precisa ter qualidade institucional para poder ter desenvolvimento de longo prazo. A gente vai presenciar esses crescimentos de 1, 2, 3, 4, 5 anos até mais altos e tal, porque commodities ajudou, ou porque a taxa de juros internacional está baixa, e aí o país foi mais ou menos bem, mas a gente nunca vai presenciar crescimentos de longo prazo, crescer que seja 3, 2,5% por 30 anos, que é isso que faz a diferença, né? Se a gente não tiver uma base institucional sólida, né? Um país estável não só na macroeconomia, como em tudo. E para isso a gente precisa dessa qualidade institucional. Como é que a gente mede isso? Tem vários índices, né, que mede, por exemplo, corrupção, tem índice que isso vai entrar a eficiência do serviço público, como que ele consegue rapidamente responder de uma maneira relativamente eficiente, ou não, né? Responder às demandas da sociedade e prover os bens públicos que a sociedade precisa. Vai entrar a segurança jurídica, que é, de novo, o medo da expropriação, e outros tantos fatores. A gente mede isso aí, então o Banco Mundial tem medidas disso, outros institutos também constroem medidas país a país, ano a ano, né, da qualidade das instituições político-econômicas daquele país. E a gente normalmente usa isso daí como nos nossos trabalhos, o economista usa isso em trabalho empírico. O problema de fundo, não tem uma questão de mensuração, se não estão medindo direito o que é risco de expropriação, por exemplo. É possível. Mas o problema de fundo, o problema mais pesado aqui, é o que a gente chama de problema de identificação. O país é rico, aí ele tem a qualidade institucional muito melhor. Então, sei lá, o parlamento na Suécia funciona muito melhor do que o parlamento no Brasil. As políticas públicas do executivo na Suécia são melhores, ou na Suíça, do que as implementadas pelo Brasil. Tá, mas ele também é mais rico, né? Ele tem mais recursos para poder comprar, digamos assim, qualidade institucional melhor, entende? Então, dá para a gente, com alguma certeza, algum grau de certeza, afirmar que é a qualidade institucional melhor que está gerando o desenvolvimento econômico mais robusto, ou será que não é o contrário? Porque no fundo o que a gente quer é isso. A pergunta que a gente quer responder é: se eu fizer um baita esforço em melhorar a qualidade das instituições do país, a gente vai ver como resultado o crescimento mais alto? Ou, na verdade, outras coisas causam esse crescimento mais alto e aí a qualidade institucional melhor, ela segue, ela vem como consequência e não como causa, entende? Super importante. Como que na literatura, tentar explicar aqui a parte da econométrica mesmo, a parte mais técnica, como que na literatura a gente tenta resolver esse problema? Tem alguns casos que são mais fáceis, que é o que a gente chama de experimentos naturais, coisas que acontecem,
que não tem nada a ver com a economia lá, se o crescimento for mais sólido por mais tempo ou não, mas que afetam a qualidade institucional. Então, vou dar o exemplo típico que a gente dá. A Coreia. A Coreia tinha a mesma, até 1950, da Guerra da Coreia, né? Mesma língua, a mesma geografia, mesma herança cultural, mesmo tudo. Aí teve uma guerra lá, norte e sul, cortaram a bicha no meio, metade para cima não tem direito de propriedade, não tem sistema de preços, não tem incentivos de mercado, nada disso, e a metade para baixo tem tudo isso daí. Você olha 50 anos depois, né, as Coreias são países eram mesmo e são países completamente diferentes. Então isso daí me mostra que num certo nível, né, no nível mais, digamos, mais grosseiro, assim, de não ter nenhum incentivo de mercado e ter incentivo de mercado, a diferença é brutal. Da qualidade institucional, da política pública, da política econômica, né? As liberdades de poder ir lá no mercado e montar um negócio e pronto, trabalhar onde eu quero, esse tipo de coisa. E aí a gente sabe que é causal, porque esses caras eram iguais, teve uma guerra que separou o norte e sul, no norte foi influência lá do comunismo, e no sul influência do sistema de mercado. Então não tem muito o que argumentar, olha, foram outras coisas, na verdade. Não foi nada, foi isso. Um choque que a gente chama de uma pancada exógena. Esse caso é fácil, mas e os outros casos dos outros países que têm graus, né? A diferença na qualidade institucional ela não é tão assim abrupta. Ou que a gente não tem um experimento que deixe delineado de um modo tão claro que um optou por um caminho, o outro, e aí eles eram iguaizinhos e fez isso. Nesse caso é um pouco mais difícil, né? As estratégias empíricas para responder a pergunta que eu lancei no começo, ou seja, quem que causa quem, é mais difícil. E os economistas normalmente usam uma coisa que a gente chama variável instrumental. Então, o que a gente vai tentar fazer, o método não é perfeito, como quase nenhum método, né? Não é tão claro como esse que eu citei do experimento natural, mas é o que temos para hoje, né? O que temos para o almoço. O método de variáveis instrumentais, ele vai fazer o seguinte, ele vai procurar uma outra variável, por exemplo, de novo, a questão do desenvolvimento, né? Então, o desenvolvimento hoje é uma função da qualidade das instituições. Só que a qualidade das instituições, ela pode ser causada pelo desenvolvimento. Eu tenho alguma coisa que afeta a qualidade das instituições hoje que não seja relacionada com o desenvolvimento, entendeu? Eu olho para essa coisa e falo, olha, países diferentes, essa variável aqui, ela assumiu valores diferentes, acabou afetando a qualidade institucional hoje, e isso daí eu ligo com o desenvolvimento mais alto. O que os economistas fazem na prática? Eles olham para variáveis relacionadas a origens coloniais. Há coisas que aconteceram lá 500 anos atrás, não só nas Américas, não, na África, na Ásia também, e que lá atrás afetaram escolhas, né, ou influenciaram escolhas sobre o tipo da instituição que seria implementada no dado país. Então, num país, por exemplo, né, e aí afetou a qualidade das instituições lá, e como as instituições elas demoram, elas são muito rígidas para se mover, e o legado delas acaba sendo transmitido ao longo dos séculos para a qualidade institucional de hoje. Então, exemplo, por exemplo, o cara chega nos Estados Unidos, no norte dos Estados Unidos. O sul dos Estados Unidos é bem mais pobre. E era muito mais pobre ainda há algum tempo atrás. Agora tem mais integração, então isso diminuiu. Mas o cara que chega no norte dos Estados Unidos, aquele clima parecido com o da Europa, para começar ele fica, porque o clima é parecido. Não tem nenhum tipo de plantio lá que em larga escala seja muito produtivo. Como, por exemplo, sei lá, plantar cana-de-açúcar no Brasil, ou em outros tipos de plantios em regiões tropicais. O cara que chega numa condição inicial dessa, que não tem nada a ver com o desenvolvimento econômico de agora, né? Ele escolhe instituições e fala assim, olha, aqui a gente vai ter pedaços de terra menores, a gente vai dividir as coisas de uma maneira mais igualitária no começo, o poder político vai ser dividido de uma maneira mais igualitária, não vai ter escravidão, porque não faz sentido trabalho escravo para esse tipo de plantio. Enquanto que no sul dos Estados Unidos, no Brasil, totalmente diferente. A geografia e o clima, por exemplo, no Brasil fez com que muita gente não quisesse ficar. Então a exploração ela se dava um pouco mais à distância. E aí o cara investe menos na qualidade institucional do local, porque ele está explorando. Então, por que o cara vai querer garantir direito de propriedade se ele está explorando o lugar de longe? Entende? Completamente diferente as condições iniciais. Então, a gente olha, o que a econometria faz, o tal das variáveis instrumentais faz, olha para essas coisas lá atrás, e a gente sabe que essas coisas, tipo temperatura, clima, incidência de doenças tropicais, não sei o quê, afetaram como
colonos fizeram as escolhas institucionais no começo. E isso daí, ó, ao longo do tempo, se translada para a qualidade institucional hoje. E essa parte da qualidade institucional hoje, que vem dessas coisas completamente não correlacionadas com o desenvolvimento econômico hoje, se tinha muito mosquito que te picava e você morria, então você não ficava, se a terra era boa para trabalho escravo, aí você trazia escravo, então eu não quero garantir direito de propriedade, eu vou ter escravo. Aqui? Então, essas coisas que mapearam as escolhas lá atrás, não tem nada a ver com o desenvolvimento, o nível do crescimento, o nível do desenvolvimento econômico de hoje, de uma maneira direta. Elas têm a ver apenas da maneira indireta, qual seja, influenciando as instituições que ficaram para esses países. Então, esse é o espírito do trabalho do pessoal da área de desenvolvimento econômico, que olha para origens coloniais para tentar, a partir disso, explicar diferenças de qualidade institucional inicial que se propagam ao longo do tempo e causam diferentes níveis de desenvolvimento econômico hoje. Então, esse foi um Fala Dudu mais técnico, mas eu queria tentar transmitir em palavras e não em equações o que é essa técnica de variáveis instrumentais que a gente usa para entender desenvolvimento de longo prazo. Ressaltando de novo a importância da qualidade das instituições no país. Um abraço para vocês e até a próxima.